Livro do profeta Jeremias. O livro de Jeremias é o próprio profeta. Tem pelo menos duas grandes distinções em relação aos demais livros e profetas do Antigo Testamento. Esse é o mais longo livro profético da Bíblia, 1364 versículos. E 2. A vida de Jeremias é descrita mais detalhadamente do que a dos outros 15 profetas escritos nos tempos conturbados da segunda metade do 7º século, das primeiras décadas do 6º século a.C. Esse profeta trouxe uma palavra da parte de Deus para o teimoso povo de Judá. O conteúdo do livro abrange um período que vai aproximadamente de 640 a.C. a 580 a.C. Anatote, a cidade de Jeremias, conforme o capítulo 1, versículo 1, ficava a 5 quilômetros a nordeste de Jerusalém. Embora o profeta Jeremias recebesse oposição e ameaça por parte de seus conterrâneos, conforme o capítulo 11, versículo de número 21 até o versículo 23, ele comprou nessa região um campo de seu primo Anameel, em obediência à palavra do Senhor, a fim de simbolizar a insuperável esperança que devia seguir após o exílio, conforme o capítulo de número 32, versículo 6 ao 15. Anatote foi assolada pelos babilônios, mas restabelecida após o exílio, conforme Neemias, capítulo 7, versículo 27, e o capítulo 11, versículo de número 32. Jeremias era um sacerdote da cidade de Anatote. Por ordem do Senhor, ele não se casou, nem teve filhos, em razão do iminente juízo que sobreviria à geração seguinte. Seu ministério como profeta começou em 626 a.C. e terminou depois de 586 a.C. Ele foi contemporâneo de Abacuque e possivelmente de Obadias. O livro de Jeremias discute os últimos dias de Judá. O rei Ezequias governou por 42 anos, 729 a 686 a.C., e começou a reverter a falência espiritual de Judá. Contudo, quando Manassés, filho de Ezequias, subiu ao trono, as práticas e os ritos cultuais idólatras e supersticiosos retornaram como uma inundação sobre o reino. Amon, filho de Manassés, reinou apenas por 2 anos, a 642 e 640 a.C. Ele também restabeleceu a adoração idólatra como a religião oficial de Judá, conforme 2 Crônicas, capítulo de número 33, versículo 22 ao 23. Aos 8 anos de idade, Josias, filho de Amon, sucedeu-lhe no trono. Esse jovem andou nos caminhos de Davi, o antigo rei, aos 18 anos, a 622 a.C. Ele convocou e deu início à restauração do templo, obra há muito adiada. Durante esse serviço, uma cópia da lei de Moisés foi encontrada com base na mensagem que ouviram o jovem rei e todo o seu povo renovar o pacto com o Senhor. Mesmo assim, tal reforma não conseguiu superar os efeitos da impiedade que os monarcas Manassés e Amon havia instituído. Mensagem e propósito. Jeremias é o profeta da palavra do Senhor. Capítulo 1, versículo 2, das 349 vezes em que a frase "assim diz o Senhor" é usada no Antigo Testamento, Jeremias é responsável por 157 delas. Mas essa mensagem profética, comunicada por Jeremias,
era mais do que uma revelação profética da parte de Deus para a nação, uma vez que as palavras de Yahvé serviriam de alegria e sustento para a própria alma do profeta que as anunciava, como o texto do capítulo 15, o versículo de número 16 declara: tuas palavras foram encontradas e eu as comi, e tua palavra foi para mim a alegria e júbilo do meu coração. Contudo, às vezes, a palavra do Senhor era um peso para o profeta. Houve ocasiões em que o profeta se cansou de comunicar a mensagem de juízo da parte de Deus a um povo indiferente. O povo parecia imune a qualquer ameaça de juízo divino, mas Jeremias os advertiu repetidamente sobre a inutilidade da confiança deles no formalismo ritual e exterior da religião. A palavra profética do Senhor era para fazer o povo corar de vergonha e abandonar uma piedade superficial que não fazia mais sentido. Contribuição à Bíblia. A passagem mais conhecida em Jeremias é o texto do Novo Pacto, no capítulo de número 31, versículo 31 ao 34. Esse não é apenas o texto mais longo do Antigo Testamento citado nas páginas do Novo Testamento. Hebreus, capítulo 8, versículo 8 ao 12, e também o capítulo 10, versículo de número 16 ao 17, mas indiscutivelmente melhor do que qualquer outra passagem. Ele associa as antigas promessas de Deus a Eva, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 15, e a Abraão, no capítulo de número 12, versículo 1 até o 3, e a Davi, em 2 Samuel, capítulo de número 7, versículo 16 ao 19. As afirmações do Novo Testamento de que Deus, em Cristo, concede aos fiéis um novo coração, a salvação e a comunhão com Ele, estrutura. Uma data ressoa por todo o livro de Jeremias. No 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, nesse ano 605 a.C., houve importantes mudanças na situação política do Oriente Próximo. O Egito e a Síria foram ambos derrotados na batalha de Carquemis, conforme o capítulo de número 46, versículo 2 ao versículo 12, e em 2 Reis, capítulo de número 24, versículo 7, e em 2 Crônicas, capítulo de número 35, versículo 20, e Nabucodonosor subiu ao trono da Babilônia. Nesse mesmo ano, o Eterno instruiu ao profeta Jeremias para que colocasse por escrito suas profecias como um teste final da receptividade do rei Joaquim à palavra de Deus. Essa data importante no quanto ano de Joaquim foi colocada em 25 e versículo 1, e ao capítulo de número 36, versículo 1, e o capítulo de número 45, versículo 1. Dividindo assim o livro do profeta em 3 seções principais. Primeiro, a fidelidade do profeta no cumprimento da comissão divina, capítulo 2, até o capítulo de número 24. Segundo, a violência, oposição ao seu ministério, capítulo de número 25 até o capítulo de número 35. E terceiro, a ruína de Judá, capítulo de número 36 ao capítulo de número 45. O livro de Jeremias inclui seções poéticas, especialmente nos capítulos 2 ao capítulo de número 25, e também relatos em prosa. Alguns estudiosos críticos afirmam que a poesia é de Jeremias e a prosa seria obra de seus amigos ou de uma pessoa rotulada como escritor deuteronomista, assim designado por se afirmar que as seções de prosa refletem o livro de Deuteronômio, mas podemos perguntar: Jeremias não poderia ter escrito tanto
em forma poética como em prosa, não há motivo para se presumir que ele fosse incapaz de escrever em ambas as formas. Aqui foi mais uma mensagem deste canal. Se você gostou dessa mensagem, deixe o seu like, compartilhe esta mensagem. Você que não é inscrito, inscreva neste canal. Aqui é mais uma mensagem onde nós falamos a respeito do profeta Jeremias, filho de Ilquias, na terra de Anatote e no reinado de Judá, aonde ele levou as suas profecias. Jeremias era um porta-voz de Deus, aonde no capítulo 1, versículo 5, Deus fala com o profeta Jeremias: antes que eu te formasse, eu te escolhi, antes que saísse da madre, eu te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta.